Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Já está no ar no Nova Trento News, Páscoa Encantada. Acompanhe a cobertura deste momento tão especial que traz alegria, cores e o verdadeiro espírito da Páscoa para a nossa cidade. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. No programa de hoje, nós vamos conversar com o nosso convidado, o pastor Alessandro. Boa noite, pastor, tudo bem? Tudo bem, Emily, boa noite aos ouvintes. É um prazer, uma alegria estar conversando com vocês hoje. Pastor Alessandro, qual é o verdadeiro significado da Páscoa para os cristãos? Boa pergunta, Emily. O verdadeiro significado da Páscoa a gente consegue atribuir em cima de Êxodo capítulo 12, que é a libertação do povo de Israel do Egito. E o próprio Senhor fala para Moisés, dá uma ordem, para que matasse um cordeiro, assasse o cordeiro e passasse o sangue na verga da porta, simbolizando o cuidado, o sangue derramado por cada família. Entendendo esse princípio e significado da palavra Páscoa, Pesach, que significa passagem, ou seja, a passagem de um tempo de escravidão para uma vida de liberdade no Senhor, é exatamente o que a gente vive hoje. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual hoje. João Batista, quando ele está batizando no Rio Jordão, ele vê Jesus vindo em direção a ele e ele usa uma palavra que é sensacional. Ele vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, olhando para esse texto, nós percebemos que Jesus é exatamente o Cordeiro Pascual, a qual Deus deu uma ordem lá em Êxodo capítulo de número 12. Agora, nós não precisamos mais matar um cordeiro, passar o sangue na verga da porta, porque Jesus foi esse cordeiro que morreu por nós na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nós. E esse é o real sentido da Páscoa, ao qual nós comemoramos, não somente nessa data, mas todos os dias da nossa vida. E como as pessoas elas podem viver o espírito da Páscoa no dia a dia, além só da comemoração? Legal, Emily. Como eu estava falando anteriormente, como o sentido da Páscoa ela está focada em Jesus, entendemos que todos os dias nós temos que comemorar isso. Por que comemorar todos os dias? Porque antes a gente estávamos presos, nos nossos pecados, nos nossos delitos, como em Efésios capítulo 2 vai falar sobre isso. E agora Jesus veio para nos trazer essa liberdade nele. Então, hoje, vivendo essa liberdade em Cristo, assim como o povo foi resgatado do Egito e se tornou livre em Deus, mesmo estando no deserto, mas eles estavam livres, hoje em Cristo é exatamente isso. A gente não está mais sendo escravo daquilo que nós fazíamos antes, mas agora nós somos livres em Cristo para viver todos os dias, entendendo que foi por causa dele. Então, se é por causa de Jesus, eu comemoro todos os dias esse rito da Páscoa, essa libertação que tivemos. Qual é a mensagem que você deseja transmitir para as famílias neste período de Páscoa? A mensagem que eu quero trazer para todas as famílias é: permaneça em Cristo, permaneça firmado em Jesus. Diante de tudo que nós temos vivido, enfrentado, ouvido, e até visto pelas redes sociais, pela própria televisão, nós entendemos que esse é o momento de nós nos achegarmos cada vez mais em Jesus. E Jesus, sabendo que Ele é o nosso Cordeiro Pascual, que nele temos essa liberdade, não para cometer erros, mas uma liberdade para viver uma vida sadia, uma vida saudável, uma vida abundante, a qual Jesus vai dizer em João capítulo 10, que Ele é a vida abundante pelo qual nós precisamos ter. Então, viver essa vida em Cristo é a melhor decisão. Sabe, diante de tudo que a gente passa, enfrenta, às vezes vem as preocupações, Emily, vem as ansiedades da vida, mas estar em Cristo, permanecer em Cristo, é esse o verdadeiro sentido de todas as coisas. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Jesus sendo o nosso Cordeiro Pascual, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Vivo está em todos os momentos, todos os dias comigo e com você. Então, permaneça firme. Você e a sua família, dedica-se ao Senhor Jesus.
Ele é a centralidade de todas as coisas. Ele que dividiu a história entre o antes e o depois. Agora, só basta nós vivermos tudo isso na presença dele, permanecer nele. Então, permaneça firme, não desista. Jesus Cristo é a nossa prioridade. Ele é a nossa suficiência. Permaneça em Jesus sempre. Muito obrigada pela mensagem, pastor. E para finalizar, então, a Igreja Jesus Incomparável vai ter alguma programação especial para a Páscoa? Convide a comunidade. Legal, Emily. A gente vai ter uma programação com as crianças. Vai ser feito na igreja mesmo, mas as portas da igreja estão abertas para a comunidade de Nova Trento e região para participar conosco, né, desse dia tão especial. Junto com essa apresentação das crianças, a gente vai ter também a celebração da ceia do Senhor, que é o tempo da mesa, de nós estarmos juntos, entendendo que essa é a comemoração da Páscoa também, né, participar do pão e do suco. Então você e sua família são os nossos convidados para que nesse próximo dia, no dia 5, na Páscoa, nós estaremos juntos celebrando ao Senhor, adorando aquele que reina e que vive, e junto com as crianças, tendo essa apresentação tão linda que vai ter, participar da ceia do Senhor. Deixa aqui o convite, né, para que vocês possam estar conosco, celebrando a Jesus. Muito obrigado, pastor. Chegamos ao fim do nosso programa Páscoa Encantada. Uma boa noite para você e até amanhã no Nova Trento News, a TV que informa e não controla.